A gente vai falar sobre cirurgia plástica, né? Cuidar da aparência faz parte da vida de muita gente, mas será que existe ali um limite para as cirurgias plásticas? A gente vive aí numa época que filtro, procedimento estético, transformação estão por toda a parte e muitas vezes fica difícil separar o que é um desejo pessoal da pressão para se encaixar num determinado padrão da sociedade. Para conversar sobre esse assunto tão atual, a gente recebe aqui hoje a musa fitness, Juju Salimene, o cirurgião plástico Dr. Tarig Nassif e a psicóloga e gerontóloga Candice Pomi. Tudo bem? Olá, como vocês estão? Deixa eu dar um beijo. Prazer. Tudo bem, Tudo Juju? bem. Vou dar um beijinho em cada um aqui dos convidados. Bem-vindos! Obrigada. E aí, a gente viu que tem muitos famosos, né, que já fizeram alguns procedimentos estéticos e mudaram muito, assim. A gente olha de anos atrás as imagens e olha as imagens agora e fala, gente, é essa pessoa mesmo. Vamos ver algumas dessas pessoas, dessas transformações? Vamos lá, quem que é a primeira? Ah, apareceu aqui a Ludmilla, ó. Ah, sim. Dá uma olhada na Ludmilla, gente. Como que ela mudou, A né? gente Ela fala que é muito. mudança de CPF, né? Mudança de CPF, é isso, Juju? Muda completamente. Mudou muito, né? Aí, olha lá, olha as fotos dela, inclusive de biquíni. Ah, a próxima, A Anitta essa também. daí, gente, essa mudou e continua mudando, né, Anitta? É, e ela é bem tranquila, né? Ela fala mesmo. Ela fala, não ela liga. conta. Ela fala que a hora que quer mudar a cara, ela muda. E eu acho ela muito honesta. Eu também. Eu acho muito legal. Eu acho assim. que isso é bacana, porque o que acontece muitas vezes, e que, assim, é o meu ponto de vista, tá? A gente está assistindo TV, a gente está assistindo uma novela, um famoso, uma celebridade, que aparece ali com um outro rosto ou com tudo muito jovem, você fala, puxa, eu tenho a mesma idade, por que eu tô assim, né? Mas são procedimentos que as pessoas fazem e muitas vezes escondem. E nem sempre isso é honesto, né? Com o próprio público que segue. Vamos mostrar a Virgínia também? Olha lá, a Virgínia é outra também que fala, Nossa, né? mudou muito. Ela fala. A Virgínia fala também. Olha como a Virgínia mudou, gente. Mas você vê que é legal, eu acho que né? elas ficaram muito bonitas, muito mais bonitas. Eu achei que Você achou que elas... todas eu gostei muito. Eu costumo falar assim que eu acho que tem harmonização e cirurgias que a pessoa fica muito melhor e dá super certo. Você fala, pô, esse deu bom, né? Eu acho que todas elas ficou muito Arrasaram. bonito. Eu gosto muito. Tem a GK agora, vamos ver. Nossa, de Kay também, muito. Olha lá, olha a mudança, né? A gente consegue ver no formato do rosto. O doutor vai explicar melhor pra gente Não, ali. e ela tá linda de verdade. Eu encontrei ela esses dias que a gente gravou juntas. Nossa, um rosto lindo, lindo. Parece uma bonequinha. Tá Aí, muito bonita. mudou muito a fisionomia original, né? Muito, muito. Mudou muito. Ela teve as os 3 homens. fases, né? As 3 fases, Momento antes, momento labial e o momento depois. Sim. Tem os homens também, o Eliezer, por exemplo. Vamos dar uma olhadinha na imagem do Eliezer, né? Olha lá como ele também fez uma mudança. Aí você olha e fala assim, nossa, ele fez alguma coisa, mas não sei o que é. Agora a gente vê De corpo a barriguinha, também. né? Como que ficou mais retinho ali, mudou também o corpo. E tem o clássico e famoso, que é o nosso querido Michael Jackson, que fez muitas mudanças ao longo da vida. Nossa, o Michael acho que é o mais... E aí a gente tem a imagem dele, aquela imagem ali que tá do lado esquerdo, eu acho que nem é inicial, viu? Eu acho que Não, ainda é. tem, ele já Exatamente, tinha feito alguma mudança Sim. ali, né? Naquela primeira Acho que é a imagem. maior transformação, né? O Michael, assim, do mundo, né? Maior transformação. Agora, Juju, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a sua primeira intervenção, a sua primeira transformação? Eu acho que foi Botox. Que a gente Botox. sempre começa pelo... É o mais simples, O simples, né? O básico. Já estava na TV e tal, eu acho que eu tinha uns 24 anos. E eu acho que a TV acaba te despertando, assim, né? Uns pontinhos que você olha e fala, poxa, né? Depois que você vê no vídeo e tal. Então, acho que eu estava bem nova, mas também tem a questão que, como eu treino muito pesado, a gente faz muita careta. Faz Então, as minhas rugas começaram cedo, assim. Então, Você estava com quantos anos? 24. 24. É. Você acredita que o fato de estar na TV foi uma pressão em cima de você?
Não, eu não acredito assim, eu não acho que alguém me pressionava ou eu sentia alguma coisa do público. Era mais por mim mesmo, sabe? Que eu olhava e me incomodava aqui, os cantinhos, né? Essa expressão que a gente faz muito de treino. E foi por mim, sabe? Eu nunca me senti pressionada por, não sei, por outras pessoas. E aí, dali, sempre mantive. O Botox é eterno, né? Tipo, 2 vezes no ano, mais ou menos assim, eu faço. Você faz? Não vivo sem, O que te incomodava mais? Eu acho que aqui, pé de galinha. Pezinho de galinha aqui sim, no olho. você começa a ver que, né, começa a marcar assim um pouquinho. Eu acho que um pouco aqui, assim, a linha... É que de alguns anos pra cá, aí eu senti uma necessidade maior de mexer no rosto. Que foi quando eu fiz essa mudança também. Levantei um pouquinho o nariz. E aí eu fiz a harmonização geral mesmo. Esse foi o segundo procedimento? O nariz? Foi esse aí, ó. Aí eu já estava fazendo bioestimulador, que eu faço no rosto, com a doutora Carla Salles. Aí ela vai aplicando aqui, assim, né? Não sei muito bem onde que é. Mas aí dá um up, sabe? Sim. Eu acho que ele faz como se fosse um lifting, mas demora. Dá uma levantadinha. Foi um assim. resultado de 1 ano, assim, demorou mais de 1 ano. Não foi de uma vez. Aí o nariz foi já de uma vez, que aí você põe, ela coloca lá o negocinho e aí já, pum, na hora. Levanta. E aí eu gostei muito, achei que ficou muito mais harmônico. Assim, eu sou muito a favor do que é natural, sabe? Então eu gosto de manter o mais natural possível, sem mudar as minhas características, mas é porque eu realmente não sinto essa necessidade. Mas se a pessoa sentir, não estiver gostando, não estiver feliz, pra mim tá tudo certo. Tá tudo certo. Por isso que eu mantenho só o básico, porque eu gosto do meu rosto como é, só quero deixar ele mais jovenzinho e tal. Eu queria te perguntar o seguinte, Candice, as pessoas quando buscam uma cirurgia plástica, o que exatamente elas estão buscando? A gente tem que pensar, Glória, que hoje a gente vive num lugar de alta comparação. Antigamente, talvez a gente se inspirasse na menina bonita da rua, a menina bonita da escola. Hoje a gente tem disponível um menu de beleza internacional. Então a gente olha pessoas de outros países, a gente olha pessoas de várias classes sociais, a gente olha homens e mulheres e, querendo ou não, existe um padrão de beleza que é ditado. Seja na televisão ou nas mídias, existe um padrão. Então, acho que quando as pessoas buscam, tem vários motivos. Tem motivos de correção, tem motivos onde a pessoa, ela sente a autoestima dela impactada ou ela sente que modificar alguma coisa no corpo dela faria com que ela tivesse uma qualidade de vida melhor ou uma vida social melhor, ou ela se sentiria mais segura para fazer as coisas que ela faz. Esse é um objetivo. E tem outro onde a pessoa se sente naturalmente insatisfeita de maneira contínua a respeito das mudanças. E aí, quando a gente vai vendo, existe aí mais do que uma insatisfação com a própria imagem, existe uma questão de distorção do que ela está vendo. Porque muitas vezes o defeito que ela está vendo em zoom, com lente de aumento, ninguém está percebendo, mas aquilo incomoda ela. Então, acho que tem que saber separar muito bem o que é para melhorar a sua qualidade de vida e o que é algo que está te incomodando tanto que não deixa você viver. E a gente tem que lembrar que a gente vive numa sociedade muito etarista. Ninguém quer envelhecer. Estava falando com o doutor. As pessoas falam, você pode envelhecer, você é bem-vindo a envelhecer, desde que você pareça jovem. Exatamente, né? Envelheça jovem. Envelheça jovem, o que não é possível. Principalmente as mulheres, né? E para as mulheres essa pressão principalmente é enorme. Principalmente. Doutor, a gente está vendo, a Juju, por exemplo, ela disse que ela procurou, né, um procedimento aos 24 anos. A gente tem visto cada vez mais o público jovem procurando um procedimento cirúrgico? Sim, principalmente os procedimentos cosmiátricos. Ela deu um ótimo exemplo. Toxina botulínica, preenchedora, os pacientes começam mais cedo. Que a gente indica para se evitar que dê a ruga de forma preventiva. Porque uma vez que deu aquela ruguinha que marcou a pele, é muito mais difícil a gente tratar. Então a gente começa, geralmente 30 menos, já a indicar até fazer os procedimentos com toxina botulínica e esses procedimentos minimamente invasivos que já dão um resultado muito bom, como o ácido hialurônico para preencher o lábio, fazer um refinamento. E meninas mais jovens, principalmente prótese de mama, né? Que a gente fala, o menino faz 18 quer tirar a carta. A menina quer fazer 18 já para colocar implante mamário. Quando tem pouco volume, para aumentar a autoestima, né? Às vezes ela anda até mais retraidinha e depois faz uma transformação mesmo.
porque ela se sente mais empoderada, mais valorizada. Juju, você sofreu bullying em algum momento da sua vida? Sim, muito. Na minha infância, nossa, foi... Porque eu era muito magrinha. Então, assim, meu corpo era estilo modelo de passarela, sabe? E assim, eu não gostava em mim, mas eu vejo as modelos, né, e acho lindas. Só que eu não sei se foi... Eu acho que também teve muita influência dessa questão do bullying, das pessoas falarem e tal. Então, você começa a não se sentir bem no seu corpo, né? Então, a minha infância toda, até a adolescência, foi assim, bem magra, assim, aquelas pernas bem fininhas. Então, quando eu tinha 15 para 16, eu comecei a treinar, fui para academia, né? E ali eu comecei essa transformação do meu corpo. Então, de lá, assim, eu tenho quase 25 anos de treino, então é muito tempo, né? É uma coisa que eu entrei para mudar aquilo que me incomodava e fiquei, né? Aí não saí mais, fui só melhorando e que bom, né? Que eu não parei, continuei, porque acho que é uma coisa que, se Deus quiser, eu vou fazer pro resto da vida, já é o meu estilo de vida, né? Não tem mais como mudar, eu gosto de ser assim, de ter esse estilo, né? Então foi principalmente por conta do bullying, sabe? Eu acho que deu uma motivada, né? Eu não me sentia bem e acabou me dando aquele empurrão. Aquele empurrãozinho ali. Sim. E o bullying mexe demais, né, Candice? Exatamente. Principalmente com o público jovem, que ainda está naquela formação de identidade, não é isso? E, inclusive, o transtorno, né, de imagem, ele pode se originar de 3 lugares, né? Ele pode ser neurológico, quando você tem falha de alguns neurotransmissores e ele não deixa você enxergar aquilo que é o real. Então, você enxerga distorcido. Pode ser psicológico da pessoa, da autoestima da pessoa mesma, e pode ser social, como a Juju estava falando. Então, sofrer o bullying, estar em meio a um ambiente, um ecossistema que é agressivo, que é violento, que é cruel, faz com que a pessoa se enxergue, põe em lente de aumento aquilo que ela não gosta e minimize aquilo que ela gosta nela. Então, esse transtorno, realmente como doença psicológica, ele se dá por esses 3 fatores. Agora, é muito importante a gente pensar que para a tomada de decisões, de mudanças efetivas no corpo, a gente precisa lembrar que o córtex pré-frontal de uma criança se desenvolve, na verdade, ele só está totalmente desenvolvido a partir dos 20, 25 anos. O que o córtex pré-frontal faz? Ele te dá autonomia sobre impulsividade, tomada de decisão, resoluções. Então, para você tomar uma decisão bem tomada, você precisa ter esse córtex amadurecido. Isso acontece com 25 anos. Olha só. Então, tomar uma decisão que você depois possa vir a se arrepender, a gente precisa, né, colocar isso na balança. A gente tem, inclusive, algumas referências, né? Algumas meninas, principalmente, que fizeram já alguns procedimentos bem novinhas. Vamos ver alguns deles? Olha lá. A Giovana Chaves tá aí, olha, a gente tá vendo. Ela fez LipoLed aos 18. 18 aninhos. Nossa, ela fez LipoLed. Ela é atriz, né? A gente sabe. A Rafa Justus. Olha a Rafinha. Ela fez uma rinoplastia tá agora. linda. Que ela falou que ela queria o narizinho empinadinho. Então, eu acho ela um exemplo bem legal de correção e que realmente a imagem com certeza incomodava ela. Então, eu acho que se tem a favor, né? A gente tem os procedimentos e a cirurgia, ela vai, com certeza ela se sente muito mais feliz, tá muito melhor. Arrasou. Tá linda. Tá linda, maravilhosa. Tá muito bom. Aí tem a Millie Bob Brown. Olha só, dá uma olhadinha aí, ó, de Stranger Things, né? Tem o pessoal que acompanhou Stranger Things. Gente, ela mudou tanto que o pessoal falava assim, mas como assim? Ela não tinha 20 e poucos anos, agora ela tá com 40? O que aconteceu? Porque parece até que ela ficou mais velha com os procedimentos que ela fez. Não parece nem a mesma, né? É que fica mais não parece mulherão, mesmo. né? Eu acho que algumas coisas que faz, né, deixa a mulher mais com essa característica de mulherão, né? Lábios e tal. Então, aí acho que essa diferença que o pessoal vê muito sentiu, nela, assim, né? Doutor, eu estava vendo esses dias uma reportagem falando sobre os procedimentos, hoje em dia, que muitas vezes as pessoas fazem tanto procedimento que elas perdem características originais que são muito importantes a gente fala assim, na nossa linguagem não verbal. O que é a nossa linguagem não verbal? É quando a gente se expressa com o rosto, né? Você não precisa nem falar nada, mas você dá aquele olhar, a forma como você, né, se expressa assim, o pessoal já entende o que você quer dizer. Olha, percebi isso?
E principalmente no olhar. Então, às vezes, uma pessoa que tem um olhar mais doce originalmente acaba fazendo uns levantamentos aqui e o olhar muda completamente. Isso muda também, assim, o que muda para essa mulher, principalmente para as mulheres, mas os homens também? Elas vão mudando, na verdade, a identidade delas, né? Chega um momento que elas já nem se reconhecem mais. E aí, como você estava falando, tem o que a gente chama de transtorno dismórfico corporal. A paciente começa a fazer um procedimento e ela nunca está satisfeita do que está acontecendo com ela. Então, ela sempre quer fazer um pouquinho a mais. Então, colocou um pouquinho de preenchedor, ela acha o novo dela um normal. Então, toda hora que ela fizer mais uma seringa, por exemplo, mais 1 ml, vai ser o novo normal dela. Então, ela sempre vai continuar fazendo coisas que acabam mudando muito a característica da própria paciente. E aí, doutora, isso faz o que no psicológico, né? E na convivência mesmo, no social, você acaba olhando aquela pessoa e ela já não tem mais aquela expressividade que ela tinha antes. A gente vive num país onde a gente é campeão de procedimentos. Então, o Brasil, ele lidera aí no ranking de procedimentos. Acho que isso fala muito da nossa cultura, da nossa pressão sobre a mulher. E quando ela vai fazendo esses inúmeros procedimentos e considerando o novo normal, a gente tem que perguntar, do ponto de vista psicológico, o que causa esse vazio? O que causa essa busca incessante por essa imagem desse eu? E isso é a pergunta que tem que ser feita, porque a gente investe muito na parte física, porque a gente é recompensado socialmente por ter uma aparência de acordo com o que é esperado. Mas quais são as outras áreas da vida que não estão recebendo o mesmo investimento? A gente estava comentando ali atrás, né? Tem pessoas que passam, não deixam de fazer 5 vezes por ano Botox ou fazer todos os preenchimentos. Quantos cursos elas fizeram? Quantos novos livros elas leram? Quantas novas amizades elas fizeram? Então, quando você aposta todas as suas fichas na parte física, quando a gente envelhece, a gente sabe que esse é o rendimento da bolsa que não vai lucrar. Porque a gente sabe que em algum momento a parte física vai sofrer. Agora, e quais são as outras partes que ancoram sua vida para você continuar sendo uma pessoa interessante, socialmente ativa, com saúde física e mental? Então, assim, as moedinhas, elas precisam ser distribuídas. Se tiver tudo na aparência, tem alguma coisa aí para a gente investir. Tem alguma coisa errada, né? Juju, teve algum momento que você fez algo porque você sentiu assim, eu fiz, mas eu acho que querem mais, aí você acabou fazendo algo a mais porque você percebeu que o seu público, aí já falando de redes sociais, que o seu público esperava mais de você? Então, o que eu acho interessante, assim, no meu caso, é que eu nunca me senti pressionada para mudar o meu corpo. A mudança que eu fiz em mim, na parte de musculação e tal, e até procedimentos, sempre foi para me agradar olhando no espelho. Então, eu acho que isso é o que vai te dar o limite do negócio, sabe? Se você for na vibe das pessoas, você vai estar sempre, nunca vai ser suficiente, sempre alguém vai criticar alguma coisa, então aí que vira aquela coisa de não parar. Aquela angústia, aquela ansiedade, aquela né? angústia, mas se você tiver a cabeça de fazer aquilo que realmente tá te agradando, eu acho que você tem uma visão melhor e que vai conseguir te dar esse parâmetro, sabe? Então, eu sempre fui por esse caminho. Tanto que a gente estava falando sobre os padrões, né? Eu vejo ao longo desses 20 anos, assim, que eu tenho de TV e tal, eu vi diversos padrões. Sim, muda, Teve né? muitas mudanças. Muitas mudanças, mas né? eu sempre segui na minha. Eu não entro na em nenhum. moda. Não, eu não. Vamos mostrar alguns deles? Vamos. Vamos ver o que a gente tem aqui, ó, para mostrar para vocês alguns desses padrões, né? O que estava na moda? Agora a moda é essa. Dos Magreza anos em 90. alta, olha lá, anos 90. Supermodelos, né? E a beleza natural e minimalista. Supermodels, né? Lembra? As supermodels, Sim, década de 90, né? Aí, anos 2000, a gente entrou com silicone. Aí foi aquela coisa o boom da prótese mamária. vamos colocar peitos. Foi aí nessa época que eu coloquei o meu. Surfou na onda. Bronzeamento artificial, lembra disso, Nossa, gente? então, na Virou uma época de febre. TV, que a gente trabalhava de biquíni no palco, a gente vivia dentro de cama de bronzeamento. A gente era laranja. Laranja, né? Que ficava. E é algo aí que a gente nem indica, né? Não, fazer a própria não Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e Dermatologia contraindica bronzeamento. Sim, pelo sim, risco de câncer de indica, né? pele.
Era um Hoje em dia exagero de faz bronze, mal, assim, que nossa, aí a gente entrava nisso de nunca achar que tá bronzeada. Sempre achava, nossa, preciso fazer mais, Preciso de mais. Eu tô, né, tá pouco Tô tão ainda. branquinha, né? Tô Tô branquinha. tão pálida. Sim. E barriga negativa. Nossa. Lembra É. disso, a barriga negativa? É que não tinha nada de gominhos. Gente, não era tinha- gominhos, era- mas era aquela barriga magrinha. chupada, assim, né? Sim. Hoje tem a lipo de alta definição, né? Que antigamente não tinha, então eram pacientes magras mesmo que malhavam, né? Hoje em dia a gente consegue desenhar um pouquinho mais essa gordura da região abdominal para definir um pouquinho mais Hoje essa é mais parte fácil muscular. um pouco, né? Hoje é mais fácil. Cada vez vai ficando mais fácil. Vai, né, tecnologia. Aí a gente veio com 2010. Vamos ver 2010 agora? O que a gente teve aí, ó? Harmonização facial, a boca preenchida e o corpo fitness. Né? A harmonização facial, doutor, isso é uma coisa que eu queria te perguntar. A gente vê muitas vezes pessoas que fizeram harmonização e aí você olha, ai, fulana, mas parece que elas estão com o mesmo rosto. Isso é a harmonização? É isso? Pega assim um A padrão gente chama, e na repete verdade, em de várias desarmonização, né? Quando começa a mexer demais, começa a ficar com um lábio muito grande, fica algo que deixa de ser natural e deixa de ser elegante. Tem pacientes que, obviamente, gostam, né? É comum a gente falar, ó, vamos fazer uma seringa só e fica com um resultado bonito, já começa a marcar o filtro, mas a paciente não fica satisfeita ainda, ela quer mais, ela quer que as pessoas reparem que ela fez. Então, muitas vezes a gente tem que até pôr um limite, dar um stop mesmo, falar, não, porque começa a ficar um resultado feio, que se ela for em outra amiga dela, falar, mas quem que fez? Foi o Dr. Tari que fez? Aí a culpa Aí fica começa a aí, ficar né? é isso aí, para eu não ir, quem fez que eu não vou lá. Então a gente põe um limite, senão começa a ficar com um resultado ruim, já tem uma transformação muito grande, que passa do natural, né? Fica muito artificial. Juju, você teve algum procedimento que você se arrependeu? Eu acho que não tive, Nunca? porque eu sempre fiz tudo bem suave, assim, nessa vibe que ele tá falando. Então, o que eu mais tenho medo, sempre tive, é de preenchimento. Porque eu tinha pavor de ficar com a cara quadrada, aquela coisa do maxilar, que teve, acho que foi essa época, né, que era super em Definido alta, aquela aqui, definição assim, aqui, né? aquela coisa quadrada, tipo, muito masculino, ou ir colocando muito e ficar com o rosto muito grande, sabe? Então, eu tinha pavor. Aí, de preenchimento, eu faço bem pouquinho, um pouco aqui nessa parte, coloquei um pouquinho de boca, mas assim, tudo eu tenho muito medo de ficar exagerado. Então, eu sempre fui aos poucos, sabe? Medo de ferrar tudo, sabe? Então, eu não me arrependi até hoje, graças a Deus. Espero não me arrepender. Não, pelo amor de Deus. Ô, Candice, o que acontece, né, quando a pessoa se arrepende? Ela fala, gente, eu fiz um procedimento para ficar linda, me olho no espelho e não me reconheço, eu não sou mais aquela pessoa. O que acontece ali dentro da cabeça daquela pessoa? Você, na verdade, esse arrependimento, a gente estava falando sobre culpa, né? A mulher, ela se sente culpada por ela não estar dentro do padrão, aí ela se sente culpada de ter feito o procedimento, aí ela se sente culpada se fez e deu errado. Então tem essa expectativa, a gente estava até discutindo, hoje os homens também estão buscando muito a questão da imagem estar de acordo, né, para refletir o sucesso que eles têm na vida profissional, o corpo também tem que refletir isso, a imagem. Mas quando isso está em desacordo, causa também essa distorção de expectativa, pela né, não atingir a expectativa, começa a ter uma distorção de imagem e também começa a trazer uma possibilidade da pessoa aventar, ficar fazendo outras coisas para corrigir aquilo que não estava bom. Então, o risco é esse, não estar satisfeita. Qual é a hora de parar? Não só quando você tá tudo dando certo, mas quando tudo dá errado, também começa uma certa obsessão de tentar corrigir o que não deu certo. Entendi. E aqui a gente está falando de um recorte de quem tem possibilidades, né, Glória? Eu acho que é importante a gente lembrar disso, que nem todo mundo que está insatisfeito com a própria imagem tem condições de fazer uma correção ou de melhorar o que vê no espelho. Então, cuidar desses aspectos emocionais, psicológicos, ajudam quem tem essa possibilidade e quem não tem. Aí, a gente tem alguns exemplos agora que a gente queria trazer para vocês de pessoas que fizeram procedimentos e que geraram uma certa polêmica, né? Vamos colocar aqui, doutor, olha, a Donatella Versace. A gente está vendo aí a primeira imagem. Nossa, ela eu nunca entendi o que Ela que colocou aconteceu. preenchimento, botox, rejuvenescimento facial. Como é que ficou, doutor? Qual que é a sua justamente avaliação? o que a gente não espera, né? Na verdade,
você pega o antes dela, é muito melhor do que o depois, bonita, né? né? Então, Linda, ela era é. bonita, depois Linda. ela ficou como se fosse deformada. Foi tanto o procedimento, tanta coisa que ela fez ali, que muitas vezes foi sobrepondo uma coisa a outra, que no fim a gente nem sabe o que ela fez, se foi só cirurgia, se foi muito preenchedor ou muita cirurgia reparadora, que ela perdeu a identidade dela. Quem vê uma foto de antes dela já não reconhece mais ela depois. E num ponto de vista médico, ela não fica com resultado bonito e harmônico, né? Ela perdeu completamente a naturalidade e a beleza consequentemente. A gente tem um outro exemplo aqui, que é a Jocelyn Wildenstein. Nossa, essa, Olha lá, ela é olha como bem ela famosa era por essa antes. diferença, né? Ela ficou conhecida como Mulher Gato. Sim, fica Ela com puxou- esse olha como ela olhar puxou de ali os assustada, né? olhos. Que a gente fala olhando assim, parece que ela está até em estado de alerta, né? Com o olho eu aberto, fico arregalado. pensando, não sei se me incomoda a pálpebra até para fechar os Deve olhos. ser meio eu não pesado, sei. né? É. O rosto, assim, E a gente tem que tomar muito cuidado, que uma das complicações é justamente essa, se tira muito excesso de pele, tanto da pálpebra superior da inferior, acaba dando complicações muito difíceis de serem tratadas. E pode acontecer mesmo de não conseguir nem fechar os olhos depois. Olha que linda Olha que só, era. e era linda, olha só. É. Que rosto mais lindo. Tem a outra, olha, a Latoya Jackson. Vamos dar uma olhadinha, ó. A Latoya, ela fez rinoplastias, várias delas, preenchimentos faciais, procedimento de contorno facial. A gente tem o antes e o depois da Latoya. Mudou também, completamente, né, total. doutor? E cirurgias ainda, que a gente fala de rinoplastia, são cirurgias muito complexas. Então, quanto mais você vai fazendo, mais vai aumentando o grau de dificuldade e as chances de ter complicação, que a gente usa muitas vezes enxerto de cartilagem. Uma vez que perde essa cartilagem, tem que partir já para retirada de cartilagem costal para fazer uma reconstrução do nariz. Muitas dessas pacientes têm queixa respiratória. Antes, as cirurgias plásticas eram muito agressivas, então para ter resultados melhores, arrancava toda a cartilagem para afinar muito o nariz e aí, além da estética, comprometia o resultado funcional do nariz, que antes estava tudo bem, porque colava a narina na hora de respirar fundo, então não é só a estética, acaba prejudicando a parte funcional. Eu conheço também. meninas que tiveram que fazer tipo 10 cirurgias de nariz e não deu certo. Não dá certo, fica com o Vai nariz ficando cada vez mais deformado. complexo. Aí né? fora Com a cicatriz. todo o transtorno durante, né? Porque a gente Sim. sabe que uma cirurgia de nariz, ela tem ali uma recuperação que não é fácil. Aí você faz uma sequência, aquilo ali vai ficando cada vez mais complicado, Sem né? E é dúvida. no centro do seu rosto, É né? isso aí. Tipo, não tem como você esconder. É o cartão de em visita, nenhum né, das momento, pessoas, né? Juju, tem algum procedimento que você gostaria de fazer ainda? Que eu gostaria. Eu acho que provavelmente eu vou fazer quando eu sentir uma necessidade é esse lifting que está agora na moda, né? O lifting do rosto. Mas ainda não. São os fios? Não, é aquela que faz a cirurgia cirurgia mesmo. mesmo, Tá? E assim, eu vejo muitas meninas novas também já fazendo esse lifting, que eu acho que não é muito necessário ainda, né? Mas assim, resultados bons por enquanto, vamos ver depois, né? Espero que continue. Mas eu prefiro deixar para quando eu estiver precisando mesmo, tiver mais caidinho. Por enquanto, o bioestimulador está sendo ok, tá dando o resultado que eu quero, então. Por enquanto é isso, mas agora mesmo não tá precisando. Acho que eu tô na minha melhor fase, assim, não tô precisando de nada. Maravilhosa, Ju. Obrigada. Ô Candice, deixa eu te perguntar uma coisa. Às vezes a pessoa vai fazendo, mas vai chegar uma hora que a velhice chega mesmo e aí não tem muito mais o que fazer, né? E aí, o que se passa na autoestima, no olhar daquela pessoa quando ela perceber que e agora o que eu faço que eu não consigo fazer mais nada? É muito cruel, né? A gente tá num país onde você não tem nem possibilidade de envelhecer do jeito que você quer. Eu tive a oportunidade de estar com a Irene Ravache, por exemplo, e ela fala assim, eu não fiz nenhum procedimento porque eu quero ver quem eu tô me tornando. Então, tem vertentes de mulheres que estão abraçando esse envelhecimento para poder ver quem elas estão se tornando. E tem pessoas que falam assim, olha, enquanto eu conseguir, eu vou segurar tudo. Tem certo e errado? Não tem certo e errado. Existe o que é certo para cada pessoa, o que faz ela se sentir mais potente ao longo da vida. Agora, é muito interessante, né? Perceber que o seu aspecto físico acaba determinando quem você é no mundo. Verdade. E, na verdade, a gente é muito mais do que o corpo, do que o rosto, do que as rugas. E existe também esse excesso de procedimentos, um apagamento quase que genético.
você vê pessoas que fizeram tantos procedimentos que quando você vê junto com o pai e com a mãe, você fala, peraí, mas é filho mesmo? Né? É irmão desse mesmo? É mãe dessa mesmo? Então, como é que fica? Como é que fica uma sociedade que está todo mundo ficando, que é o que você está dizendo, parecendo com a mesma cara? Como é que isso vai ficar? Qual que é o exemplo que a gente também está dando para as outras gerações, para as meninas que estão crescendo agora? Quer dizer que crescer do seu jeito, do jeito que é seu nariz, que você herdou da sua avó, herdou do seu pai, é feio. Então, eu acho que faz parte a gente também entender como que isso melhora a nossa autoestima, mas também como a gente não destrói a autoestima das gerações mais jovens. Tá aí, olha, uma reflexão super importante. Juju, agora vamos lá, ó. Eu vou trazer alguns procedimentos que estão agora, são meio polêmicos, mas estão na moda, né? Tá. Eu queria falar se você faria ou não faria. Eita, tá. E o que você acha também? Pode dar sua opinião. Tá. Vamos lá, primeiro telão aqui. Cadê? Olha, mudança da cor dos olhos. Gente, isso, eu vou falar uma coisa. Eu confesso que eu acho bem interessante, porque eu, por exemplo, sempre quis ter um olho claro, só que eu tenho medo. É. Eu não faria. Por que você tem medo? Eu acho muito agressivo. Me parece muito agressivo, né? Poxa, mexer no olho é uma coisa super sensível. E eu acho que ainda não existem muitas comprovações, o doutor pode me corrigir, mas pelo que a gente vê falando assim, não se sabe o que pode acontecer lá na frente. Eu acho muito, assim, muito arriscado, né? É arriscado, Foge um doutor? pouco da minha área de atuação, mas é complexo. Eu nunca vi falar que é uma coisa tranquila mesmo. Pode levar a complicações sérias aí. Quem faz até tatuagem, né? Tem gente que tatua, que Gente, no olho é uma coisa tão pode levar a sensível, infecção, dá complicações maiores. Não faria, não faria. Vamos pro próximo, ó. Vamos lá. Remoção de costelas. Pra deixar aquela cinturinha bem fininha. Não é meu caso, não preciso, que bom. Mas é difícil a gente falar, né, de outras. Conheço várias meninas que fizeram, gostaram, mas eu também acho uma coisa bem agressiva, assim. Eu teria medo de uma perfuração, não sei. Toda cirurgia eu acho que é um risco, né? Doutor, essas costelas fazem diferença? Não fazem muito, não. Não? Na verdade. Então pode ser. A gente nem fala remoção de costela. O que a gente vem fazendo é um remodelamento costal. Então a gente faz uma fratura só em uma das corticais da costela e depois faz uma pressão com a mão para que essa costela mude um pouquinho o posicionamento. E depois tem que usar aquele Cinta. corset, a cinta, para ir ajustando bem. E tem um risco menor, porque quando a gente faz, na verdade, a remoção mesmo é um pouco mais agressiva, a técnica, um cortinho maior. O remodelamento é uma coisa mais tranquila de ser feita. No Brasil ainda está em caráter experimental, então a gente está segurando um pouquinho, porque a própria sociedade ainda não deu um aval para a gente fazer. Mas fora do Brasil já vem fazendo Mas uma maior curiosidade, frequência. Faz a fratura e daí ela cicatriza mais fechada, é isso? Ela consolida mais fechadinha. Por isso que tem que usar a cinta. Ela é mais doloridinha nas primeiras semanas, 15 dias assim, mas depois tem uma evolução boa, porque agora tem umas ponteirinhas para a gente fazer, que é um peso que quando ele não corta a pele, só corta o osso. Que até esse peso é usado para fazer fratura do nariz, é um aparelhinho. Então a gente consegue fazer de forma pontiforme, não precisa nem fazer incisão na costela. E geralmente são as 2, 3 últimas, que são as flutuantes, para não ter impacto, que a turma fala, mas a costela protege o rim, ela tem a função do arco costal. Flutuantes aqui no lugar onde elas estão, viu, doutor? A gente só remodela. Eu não pretendo fazer isso. Cirurgia para aparecer filtro. É assim, ó. Eu tiro é aquela foto das redes sociais que eu coloco filtro. E aí eu tiro aquela foto e eu falo, gente, eu fico perfeita com esse filtro. Aí você leva no cirurgião e fala assim, eu quero ficar assim, tá? Igual filtro. Eu já fiz isso. Já fui na minha doutora, a doutora Carla, que faz minha harmonização. Eu falo, doutora, eu queria ter essa cara aqui do filtro. Ela fala, amiga, mas você tá ótima, assim, enfim, brincando, né? Mas essa cirurgia de parecer filtro será que era um lifting, será? Depende do filtro que você usar. Eu acho mais tranquilo essa. Eu acho que se eu precisasse, sentisse essa necessidade, acho que eu faria. Ó, aí vou trazer mais uma agora. Parecer com famosos. Não, aí não. 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 Eu quero e parecer pior que nenhum fica parecido mesmo. Não fica. Né? Pode tentar chegar perto, mas não fica. Imagina, gente, não quero parecer ninguém. E acho que o doutor pode falar, não tem como você ficar parecido com alguém, é muito individual, né? Cada um tem as suas... Mas a gente tem aqui, olha, Candice, dá uma olhadinha aqui, ó. A gente tem 3 casos para mostrar, vamos ver? Olha lá.
Pera, calma. O Francisco Mariano queria parecer o Rick Martin. Rick Martin. E aí é ele... Parecendo o Rick Martin. Não, ele não parece o Rick Martin, gente. Não, não tem não, como, não deu né? certo. Essa era a intenção. Não. Tem mais Tem que um. Vai avisar fazer que não mais funcionou. alguma coisa. Alguém tem que avisar. Tem mais um. Com o Michael. Michael Jackson. É o Léo um Blanco sósia, que né? queria parecer o Michael Jackson. Mas É que acho que aí é mais a caracterização dele, com né? óculos não dá pra Tem que saber. ver como seria sem, né? O cabelo, né? A roupa, Cabelo, vai tudo. óculos, né? Tem mais um. Com a Kim Kardashian. A Claire tá querendo parecer a Kim Kardashian. meu Deus, também Olha, não funcionou não. não funcionou, mas eu acho que tá um pouquinho mais, né? A Kim, eu acho que ela é uma grande influenciadora dessa questão de procedimentos, né? Procedimentos, Nossa, né? ela Total, influenciou muito a mulherada querer Com certeza. mexer no Cintura corpo e fina. querer ter o corpo Quadril. dela e o rosto. Eu Quadril. acho linda, né? Ela abriu muito isso, assim. Eu acho ela maravilhosa. eu queria saber da Candice, assim, o que faz uma pessoa querer parecer outra? Então, uma insatisfação tremenda com a própria personalidade, com a própria imagem, com a própria vida. Se associar à imagem de alguém que você não é, que não tem aquela biografia, diz muito sobre o vazio que está a sua própria existência. Então, você precisa preencher com algo que você conhece e admira. Então, acho que tem um limite entre admiração e inspiração e você tentar ser outra pessoa. Então, de novo, né? O que está tão ruim na minha existência que eu preciso parecer uma outra pessoa que parece ser interessante a vida dela, porque a pessoa não sabe se é interessante ser a outra pessoa, ela não vive essa vida. Mas ela tem uma imagem de que a vida do outro é melhor do que a dela. Ou acha que só por ela ficar parecida, a vida dela vai ser Vai muito melhorar, melhor, né? vai ter aquele Exatamente. reflexo da personalidade e da vida da outra Mas, pessoa, de novo, né? apostando todas as moedinhas na parte física. Sim, na aparência. Gente, o papo tá muito bom. Eu adorei estar aqui com vocês. Eu quero saber como é que a gente Obrigada. encontra cada uma de vocês e cada um nas redes sociais. O meu Instagram é @JujuSalimene, então já me sigam, que lá eu posto tudo, minha vida e tal. Tô com um canal no YouTube também, canal Vlog da Juju Salimene, então eu também posto os bastidores e fitness, vida, tudo. Tá tudo lá, me sigam. Doutora Candice. O meu Instagram é Beyond Age, se você colocar Candice Pome você vai me achar. E eu sou apresentadora do podcast Tantos Tempos, que a gente conversa sobre a passagem do tempo de inúmeras maneiras com duplas muito maravilhosas. Tantos Tempos fica no YouTube? No YouTube, no Spotify, todas as distribuidoras. Maravilhosa. E doutor? Meu Instagram é Dr. Tariq Nassif, lá tem bastante conteúdo. É informativo também, muitas pacientes têm muitas dúvidas com relação a cirurgias, procedimentos, tem antes e depois, então tem muito conteúdo informativo de cirurgia plástica lá também. Tá aí, então olha, gostou do nosso papo? Sugere aqui o que você gostaria na nossa roda de conversa aqui do Mulheres da Sexta-feira. Muito obrigada. Obrigada. É um prazer estar aqui com Prazer é vocês, meu. Juju. Prazer. Obrigada mais uma vez, Obrigada. viu?